Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias e levar até a sua casa informações que agregam valor. Primeiramente, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, está aqui do meu lado Diego Melo, contador, ele é membro de uma instituição de classe que agora eu já não lembro mais o nome, porque eu deixei passar, e eu nem para anotar, porque eu sou um relaxado. O programa aqui, nesse ritmo meio que ao vivo mesmo. Mas seja bem-vindo aqui em casa, como diz o outro. Quero falar com você sobre contabilidade, o desatino que foi as contabilidades eleitorais. Vai ter mudança no imposto de renda. Eu quero saber essas coisas de contabilidade. Quais são as novidades da área, né? Exato. Contabilidade é gostoso de ouvir falar. O ruim de pagar, mas gostoso de falar. Você está bem, meu querido? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Muito obrigado, uma satisfação, o convite de participar aqui com vocês. Estou hoje como diretor financeiro da ACEP, Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho. Sabe da dificuldade do associativismo, como que é difícil você implementar junto com o nosso presidente, César Zogby, figura conhecida aqui na cidade. E aí nos convidou a participar da diretoria e nós estamos auxiliando aí no associativismo, estimulando o empreendedorismo. E falar de contabilidade, eu sou suspeito, a vida inteira trabalhando disso. Contabilidade eleitoral é uma contabilidade que eu vim me especializando ao longo do tempo e tem bastante novidade aí que a gente pode estar abordando. Tem, senhor. Camila, saúde o rapaz. Seja bem-vindo, Diego. Quero parabenizar os trabalhos da ACEP, que eu acompanho, que é parceiro também do site rondoniense, e que o trabalho que vocês têm feito e o acompanhamento do comércio e dos pequenos empresários aqui em Porto Velho é importante e também até para poder saber quais são os impactos financeiros que a pandemia trouxe para o comércio local, A gente sabe que houve um impacto, houve um freio em relação ao crescimento do comércio aqui de Porto Velho, e a ACEP tem feito um trabalho de acompanhamento, trabalho de captação de recursos, também aprimorar os trabalhos dos comerciantes aqui locais que eu tenho acompanhado, e vocês estão de parabéns. Thaís. Diego, um prazer conhecê-lo, muito bem-vindo ao programa Conteúdo Amazônia. Falar sobre contabilidade, sobre esse processo de final de campanha, que é sempre um desafio para os candidatos, prestar conta do dinheiro público não é fácil, não. Eu lembro que eu sofri bastante, mas tinha um especialista como você para me ajudar e que facilitou bastante. E também entender, ver a sua perspectiva um pouquinho, o seu olhar com relação a essa questão de final, meio de pandemia, eu diria, eu acho que é o termo mais correto, essa volta do comércio aqui como um todo. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir, compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Vou chamar a vinheta e vamos começar então. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Meu querido, vamos lá. Você está quantos anos na contabilidade? Eu comecei com 14 anos, de boia. Naquela época já podia, então já se vão aí. Tinha técnico em contabilidade. Já tem um tempinho, tem uns 20 anos aí de praça.
Até contabilidade era a única profissão que tinha no segundo grau que era liberada, geral podia fazer. Verdade, eu peguei bem o final ali, a última etapa, o último ano, só que ao invés de ser técnico, eu optei em fazer os Cara, eu era tão ruim em matemática na época que Deus me livre, queria tudo menos isso. Mas aí, hoje eu vejo que eu perdi, tá? Né? Eu já vi que eu perdi. É aquelas coisas que tu deveria fazer quando é mais novo, e aí ninguém te orienta e tu faz errado. Toma uma decisão errada. Era o melhor curso de segundo grau que podia ter. Você podia, porque ele é profissionalizante. Ele é bem técnico e bem prático, né? Você já começaria já no mercado de trabalho, na área financeira, área administrativa, um leque muito grande na época. Eu acho que era o curso com mais facilidade de empregabilidade na época. Agora é para tu ver como são as coisas. Agora tem que ralar 4 anos aí e fazer a prova do conselho. Agora sim, tá, vamos lá. Eu sei como é que é a prova do exame da ordem, que é quase igual, né? Vamos começar só agora pelas eleições, depois a gente vai falar de pandemia. Esse ano mudou a prestação de contas da última eleição. Aqui eu participei em 2018. Exato. Né? E isso, se as contas forem rejeitadas, isso dá efeito no mandato ou dá efeito na posteridade do mandato? Você tem penalidades que elas se limitam a apenas uma penalidade de pecúnia, que é multa, e isso não afeta o mandato. E tem penalidades que ela caça o seu diploma, em termos de prestação de contas. Então, daí a importância de você estar bem acompanhado, bem planejado na sua campanha. Na verdade, eu digo o seguinte, agora o candidato ele já precisa começar a gerir o recurso público já na campanha. Ele já precisa mostrar para o que veio na campanha. Porque as penalidades, a mais elevada é a cassação do diploma, além de prisão, né? Dependendo do tipo de penalidade que ocorrer. Perfeito. Camila, dentro desse assunto ainda. Dentro das eleições? Bom, eu acompanhei a prestação de contas no período de campanha de alguns candidatos e eu cheguei a ver gastos com 80 mil em assessoria jurídica, 5 mil com gráfica e nada de assessoria, assessoria mesmo, né? Nem de redes sociais, nem de plataformas nenhuma. Tá errado? Porque alguns candidatos colocavam só em um quesito o dinheiro praticamente do fundo partidário inteiro. E eu cheguei a ver até candidatos com o gasto superior ao fundo partidário que ia receber. Como é que fica a situação desses candidatos agora? Bom, assim, o que rege a regra ali das eleições, a resolução esse ano foi a 23.607 de 2019, que é a resolução TRE, que regulamenta como que você arrecada e como que você deve gastar. Errado não está, mas existe um setor de inteligência dentro da controladoria do Tribunal Regional Eleitoral que averigua esse tipo de indícios de fraude, né? O que a resolução diz é 2 despesas são obrigatórias, assessoria jurídica e contábil. As demais não são obrigatórias, o candidato faz ou não, né? A gente sabe que na prática é difícil você tocar uma campanha, receber um recurso e você não ter um gasto. Por exemplo, eu tenho um veículo locado, mas eu não tive um gasto com combustível. Ou eu tive gasto com combustível e não tive um veículo locado. Isso são indícios de que certamente a equipe competente do Tribunal da Controladoria do Tribunal Regional Eleitoral vai averiguar e certamente, se houver indícios, que sejam instaurados processos e... que até inclusive também um outro candidato tinha 40 mil de aluguel de carros, mas não tinha nada de gasolina, né? Então, assim, são detalhes da gente que acompanha as contas dos candidatos que a gente vê que não bate, né? Está sendo direcionado só para uma situação específica, né? Verdade. Cheguei a ver só candidatos gastando só com assessoria jurídica e outros só com contabilidade e não detalhava os seus gastos. Historicamente, isso aí já são dados estatísticos, até em matéria jornalística também isso já foi veiculado, existem fortes indícios de fraude em inúmeras campanhas. Quando a eleição é municipal, a quantidade de candidatos ela é absurdamente maior do que num pleito estadual. Então, é difícil controlar isso, né? E o nosso processo eleitoral ele é tão democrático que não exige nenhum tipo de qualificação para que você se candidate.
você simplesmente se candidata, né? Passa ali nas etapas dentro do partido, tem acesso ao recurso público, né? Que acho que o FEC, nesse contexto aí, é o maior gasto público que tem nesse sentido. Esse ano passou de 3,7 bilhões de reais na mão de uma série de candidatos que nem sempre todos vão estar bem intencionados aí com o recurso público. E aí você vê o resultado disso nas urnas, né? Às vezes candidato que gastou demais e não recebeu nenhum voto, ou recebeu só o dele. Aí esses questionamentos vêm à tona. Será que fez campanha? Será que não fez? Será que o recurso foi para aquela finalidade que está lá na prestação de contas? O que eu digo a você é o seguinte, nesse contexto o contador tem um papel importantíssimo, que é de dar transparência e lisura para o processo. Óbvio que a gente tem um regulamento a ser seguido, e aí os colegas contadores que atuam nessa área, que são os contadores eleitoralistas, né, que atuam nesse segmento, a gente tenta dar a maior forma possível, dar mais transparência à lisura. Mas tem decisões que não chegam no radar do contador. Então a gente acaba refletindo aquilo que o documento está dizendo. A efetividade daquela ação não há como ser averiguada pelo contador, infelizmente. Nesse quesito, viu, Diego, eu até tenho ressalto aqui, principalmente para os novos, né, de campanha, porque a lei ela já deixa bem clara que você precisa ter 2 profissionais dentro da sua campanha, porque eles são necessários, e aí traz tudo isso que você já relatou, que é o contador e o advogado. Exato. Né? Mas o contador é muito importante. Eu tenho amigos que saíram da eleição de 2018 com graves problemas e com multas assim de 30 mil reais pelo TCE, né, pelo TRE. Então, assim, é um ponto que quem está nesse pleito é realmente se preocupar em trazer ao contador as informações necessárias. E mais ainda, não é qualquer contador que vai poder te ajudar. Ele precisa entender da legislação eleitoral para que ele possa cumprir também o passo a passo que é necessário para aquele contador. Então, o que acontece às vezes, muitas vezes, é que a pessoa procura o profissional que não está capacitado para aquela questão específica. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a diferença que esse profissional tem? Perfeito. Assim como no mundo dos negócios, na contabilidade, essa lógica também se aplica. Quando o empresário ou quando o candidato enxerga a contabilidade apenas como uma mera formalidade e não como uma ciência, como assim ela que é de ajudar a gestão, dar dados estatísticos, um controle patrimonial, ainda que tenha muito número na contabilidade, mas ela é uma ciência social, ela não é uma ciência exata. O candidato precisa entender o papel do contador no sentido de planejamento. Então, a mesma métrica que você utiliza no setor privado, você tem que levar essa metodologia para dentro da sua campanha. Você fazer um planejamento de custo, ter ideia de como vai ser a estratégia política que você vai utilizar, que recurso você vai precisar captar, de que forma que tem que ser captado esse recurso, quais são os impedimentos legais que a gente tem de atuar em determinada situação. Então, isso tudo é um planejamento prévio. E, normalmente, a parte política fica sendo apenas o foco deles. E esquecem da parte técnica, que é necessária. Quando for eleito, que for gerir, não vai ser só a parte política que vai o sustentar diante de uma prefeitura, diante de uma Câmara Municipal, né? Ele precisa também saber gerir. E a campanha hoje exige isso do candidato. Daí a importância de se ter um contador que entenda do processo político também, porque às vezes a burocracia atrapalha o processo político, impede o candidato a ter acesso a recursos, impede o candidato de fazer ações de estratégia de campanha por causa da burocracia. Então, se você alia a contabilidade, que é o conhecimento técnico, com o equilíbrio do conhecimento político de determinado profissional, você consegue dar dinamismo para a sua candidatura. E aí se privar de pagar multas abusivas ou de fazer algum ato errado, que depois de feito, o contador não consegue fazer o milagre de resolver. Perdeu o prazo, então, a coisa complica. Exato. A ideia é planejar isso com antecedência. Perfeito. Para nós só encerrar a parte eleitoral. Ok. Você presenciou ou, de alguma forma,
pressentiu que, de um modo geral, os candidatos se deram bem com as novas regras ou vai ter gente que vai ter problema nos próximos meses? Olha, pelas primeiras parciais, a gente que já conhece um pouco, a gente já tem indicativos de que certamente algumas candidaturas vão ter problemas. É porque teve fundo partidário agora, exato, esse dinheiro tem que prestar conta bonitinho. Exatamente. E alguns gastos você observa que são exacerbados. Vou dar um exemplo clássico que é, tenho combustível, mas não tenho nenhum veículo locado ou cedido na campanha. Aí vem um questionamento, para quem foi esse combustível? Aí é compra de voto. Exato. Eu me lembro até que a gente tinha que registrar, né, os carros que estavam trabalhando na campanha, exato, com placa e tudo mais. Só podem ser, de acordo com as regras, só podem ser abastecidos os carros que estão a serviço na campanha, sejam locados ou cedidos, mas que estejam devidamente cadastrados na campanha. Fora disso, não pode. Então, de repente, passou lá, não tem um carro na prestação de contas e tem lá a requisição, foi abastecido, certamente esse candidato tem que ter problema. Porque daí já não está com transparência no processo. E quando o candidato gasta mais do que o fundo que ele recebeu? O fundo então, isso é uma complicação e essa semana pós-eleição é uma semana tensa para aqueles que, de repente, têm dívidas de campanha. A resolução diz que todos os compromissos assumidos devem estar quitados até o dia da prestação de contas, que excepcionalmente esse ano é dia 15 de dezembro. Então, pós a eleição, só é permitido arrecadar até o limite da sua dívida. Então, normalmente tentam jogar para o partido, fazer assunção de dívidas para o partido, que é uma medida prevista na resolução, mas aí tem um efeito político absurdo, é uma amarração, é uma mobilização política muito grande. Então, certamente muitos candidatos vão ter alguma dificuldade aí no fechamento das contas desse ano. Perfeito. Eu vou chamar o intervalo comercial. Quando nós voltar, vamos trocar de assunto, tá? Perfeito. Pandemia. Os impactos. Vamos ter poucos minutos, não vai ter nem 10 praticamente. Tá? Combinado. Aí quando voltar, vamos falar da pandemia, dos impactos e da possível nova onda. Porque a onda já está aí, né? Da possível nova onda de lockdowns, né? Embora o presidente da República disse que isso não vai acontecer, ele não mora na cidade nem no estado, então cada um sabe onde vai apertar. Então vamos continuar comigo, gente, é jogo rápido, é no ar. Outro cara. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163.
eu procurei. Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, vamos lá. Meninas, vocês queriam tanto falar de pandemônio. Quase isso. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Quase. Mas, Diego, afetou mesmo o comércio essa pandemia? Não, pequeno afetou sim. Eu vi um monte de gente fechar. Não. Então, mas é isso que eu quero que ele explique. Absurdamente. Para completar, Thaís, eu queria saber se afetou, a gente percebe visivelmente. A possibilidade do comércio fechar novamente com esse aumento de casos? Como é que vai ficar o comércio? Principalmente os pequenos. Certo, assim. Essa pandemia, a gente já vem no histórico de sair de uma crise, e o empreendedor brasileiro ele é muito esperançoso, né? Raçudo. Ele vai para cima, bota para trabalhar mesmo. E, infelizmente veio a pandemia, o comércio aqui em Rondônia teve que fechar em meados de março, ficou esses meses todos parado aí, tentando se adaptar, fecharam-se muitas empresas e abriram-se outras de porte menor. Então há uma migração aí de forma de trabalho, saíram do método convencional, foram para um método mais informal, paga menos imposto, recuar para sobreviver. Então foi o que muitos fizeram. Então, infelizmente, alguns demoraram a decidir ou não perceberam essa movimentação e virou uma coisa irreversível e acabaram tendo que fechar as portas, infelizmente. Houve um aumento no desemprego nos primeiros meses. Agora que as coisas estão começando a entrar no trilho, surgem rumores aí de que, de repente, pode ocorrer um novo lockdown. Não há nenhum pronunciamento oficial com relação a isso, mas a gente já sabe que tem hospitais que estão com leitos lotados, a gente já sabe que a quantidade de óbitos já está aumentando. Nos últimos 10 dias aí já houve um aumento exponencial. Então a gente já percebe que há uma movimentação aí de uma segunda onda, e o remédio, enquanto não tiver a vacina, vai ser o comércio está pagando o pato por essa inoperância do governo em disponibilizar leitos, em disponibilizar estrutura para atender a população adequadamente, como também há um descaso por grande parte da população em se cuidar, adotar as medidas, evitar estar fazendo reuniões, enfim. Infelizmente, é o momento de se pensar no coletivo, mas acaba que alguns nichos pagam um preço maior por isso. Eu não queria nem entrar nessa seara da questão do leitos e da questão do poder executivo, na verdade, disponibilizar a questão desse tratamento, mas eu acho que a responsabilidade maior é o cuidar de cada um, né? Essa questão de, por exemplo, bares, a gente vê e se mostra, e as pessoas mesmo fotografam, gravam, que assim, cuidado nenhum as pessoas estão tomando quando estão no lugar público, né? Outra coisa, a falta de cuidado. Eu já vi cidadão brigando com o lojista porque ele pediu para colocar máscara, para que ele higienizasse a mão. Assim, são cuidados que nós somos responsáveis pelo outro. E a gente tem que, se a gente não quer
ser prejudicado, que se feche tudo e que a gente tenha que ficar em casa, a gente também precisa cumprir o nosso papel de cidadão e falar assim, olha, eu tenho a responsabilidade, eu vou usar a minha máscara, eu vou usar o álcool em gel e vou seguir as medidas de proteção necessárias, né? E eu acho que é nesse ponto que a gente precisa começar a fazer campanhas e alertar as pessoas que pedir para usar a máscara é uma questão de necessidade número 1. Se você quer sair de casa, você precisa ter a sua máscara. Exatamente. O impacto econômico de uma empresa agora, na reta final, fechar as portas em plena época de pagamento de 13º salário, de repente de renegociações de dívidas, prorrogação de impostos, tudo começou a vencer agora. Então, se porventura essa decisão venha a ser tomada de fechar, de ter que fechar o comércio em dezembro, que é a melhor época de vendas do ano, é o que salva o ano de muito empresário, e certamente eu acho imensurável o impacto que isso vai causar na economia, principalmente no pequeno empresário. Ainda sobre o comércio, quanto que você como contador imagina que a arrecadação vai cair para o ano de 2021? O impacto disso na próximo ano. Certo. Há estudos de que em torno de 25% de arrecadação a menos para o próximo exercício. Em valor aproximado de... aí vai muito do orçamento. Se a gente pensar no âmbito estadual, que eu acredito que tem um orçamento público de acho que 6 bi, se eu não me engano, o orçamento do Estado. É 1 bi 200. É 1 bi 200. A menos de arrecadação. E o município tem ideia de quanto que vai ser? Por município eu não tenho esse número, esse dado de cabeça por município. Alguma coisa, né? Mas vai ser a cadeia, porque assim, boa parte dos municípios, 25% do ICMS arrecadado vai para o município. Se cai o ICMS, cai o repasse no município também. Se o cara está com a porta fechada, não pode prestar o serviço, também cai. A CEP já conseguiu fazer um levantamento, já há um levantamento de quantas pequenas empresas e comércios já fecharam esse ano? Não, a gente não tem essa informação, mas a gente sabe que no início houve, mas como houve esse processo migratório de um tipo de empresa para outro tipo de empresa, como o microempreendedor individual, se a gente for analisar em termos de números, equilibrou. O camarada que de repente perdeu o emprego, ele abriu lá o microempreendedor para vender um bolo, vender um brigadeiro, né, vender uma marmita, enfim. Então acaba que um número cai aqui, mas um outro abre ali. De repente, se a gente for analisar por números de empresas abertas e fechadas, talvez não reflita essa situação devido a esse processo migratório. O cara que estava empregado ficou desempregado, ele abriu um CNPJ para ele, de menor porte. É isso. Eu vejo que esse equilíbrio de abertura, na verdade, ele acaba nem refletindo a realidade, porque esses microempresários, eles estão por um tempo e às vezes eles não conseguem seguir em frente, né? Aí eu acho que tem uma fragilidade, isso é histórico nosso, da gente realmente não fortalecer o microempresário para que ele consiga ter em crises a sua estabilidade, com que ele possa projetar pelo menos 6 meses do seu trabalho para que ele não feche as portas, né? Eu acho que também isso serve de lição para as associações, para os sindicatos, enfim, as pessoas que estão envolvidas com os comerciantes, de pensar uma estratégia desse fortalecimento para que eles consigam se planejar pelo menos por 6 meses em qualquer outra crise que o Brasil possa vir a passar. Eu acho que isso é importante. Algumas situações, perdão, Benito, algumas situações foram intermediadas através das associações comerciais, no qual a CEP também participou, de negociações como prorrogação de impostos, aberturas de linha de crédito, só que muitas vezes essas medidas dependem de fatores políticos que demoram a acontecer. Sim. E a necessidade ela é urgente. Então, a máquina pública ela tem o tempo dela, né? Que às vezes não é o tempo da necessidade do empresário. Pra você ter ideia, das linhas de crédito que foram disponibilizadas através do governo federal, apenas 30% chegaram na mão de quem precisaria chegar, 70% dos pedidos foram recusados. Então, ou seja, houve a medida, a intenção era boa, os juros era bom,
as condições eram favoráveis, mas não tem efetividade, não chega na mão de todo mundo. Então, de cada 100 pedidos, só 30 conseguir, em plena pandemia. É complicado. Muito complicado. Camila, concluindo. Bom, para concluir, eu queria que você falasse um pouquinho da... Não, é concluindo mesmo, não vai dar, vai ficar para a próxima. Que pena. Acabou rapidinho. Então, Diego, muito obrigada pela sua presença. É importante a gente ouvir representações como a CEP para falar como é que está o comércio aqui local, sobre os empresários, pequenos comerciantes, porque eles sofreram e estão sofrendo ainda em relação à pandemia e os processos que isso vem levando dentro do recurso do município, do Estado e a máquina pública. Thaís. Diego, obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Eu acho que aprendemos um pouquinho aqui. E a vocês de casa, até o próximo programa. Muito obrigado, tá? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer mais uma vez o convite. Dar um recado para você, empresário aqui de Porto Velho. De repente, procure a nossa associação. Venha somar junto com a gente, fortalecer o comércio local, buscar medidas, porque o associativismo, para fazer a mudança é difícil, mas de repente a gente em grupo, fortalecido, falando a mesma linguagem, a gente consegue melhorar o cenário do comércio local. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue escrevendo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.